Olá! Continuando essa nossa conversa sobre percepção, ah, eu vou hoje conversar um pouquinho sobre o quanto é possível confiar na nossa percepção natural e também falar um pouquinho sobre a nossa memória. Bom, todos nós sabemos que quando a gente vê alguma coisa, em geral a gente considera isso real. Mas nós também sabemos, é bastante comum, hoje em dia é bastante bem divulgado, que existem ilusões de ótica. Casos em que você vê duas linhas e elas parecem ter tamanhos diferentes, mas elas têm exatamente o mesmo tamanho. Ilusões muito mais complexas, em que parece que existe movimento quando não existe movimento nenhum. Uh, Existem vários casos em que enxergar não é a mesma coisa do que saber. Você percebe algo que não existe. Todos nós fazemos isso. A gente olha para alguma coisa. Em geral, o nosso sistema visual e o nosso cérebro interpretam as coisas que existem no mundo de forma bastante correta. Na maior parte das vezes, a descrição que a gente obtém parece ser exatamente o que acontece, mas não é sempre verdade. Existem certas regras na nossa visão que permitem que nós percebamos coisas como elas na verdade não são. Mas esse é um caso que não é um caso de erro tão comum. Se a gente for. Outra característica da gente que a gente confia muito é a nossa memória. A gente supõe que quando a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra o que aconteceu conforme a gente percebeu quando essa coisa aconteceu. A gente sabe que a percepção da gente pode estar errada, então não seria estranho você pensar que você viu errado alguma coisa, que você ouviu errado. Isso a gente consegue admitir. Mas em geral, a gente considera que, uma vez que eu lembro de alguma coisa, isso corresponde de fato ao que aconteceu. Mas não é isso que os experimentos mostram. Há algum tempo atrás, os psicólogos começaram a fazer testes com pacientes com o que eles chamavam de terapia para tentar liberar memórias reprimidas. Essas memórias reprimidas seriam coisas que estariam no nosso cérebro, nós teríamos memória disso, mas não teríamos acesso a essas memórias. E os terapeutas consideravam que conseguir acessar essas memórias seria bastante importante. E vários começaram a tentar recuperar essas memórias a partir de técnicas específicas que incluíam hipnoses e outras coisas similares. O que aconteceu foi que nessas sessões começou a aparecer que as pessoas recuperavam memórias de forma muito frequente de coisas que são consideradas, que nós, até onde nós sabemos, são extremamente raras na sociedade. Muitas dessas pessoas que passavam por esse tipo de tratamento recuperavam memórias de rituais satânicos feitos pelos próprios pais, de abusos e coisas semelhantes. Seria uma possibilidade que fosse real. Só que alguns pesquisadores começaram a desconfiar que a incidência em que essas memórias eram recuperadas, e coisas extremamente estranhas eram recuperadas, era alta demais. Pessoas deveriam recuperar memórias mais comuns, ainda que traumáticas, de eventos que são mais comuns e mais esperados no mundo. Então eles desconfiaram que talvez o problema fosse a nossa memória. Fizeram uma série de experimentos e eles descobriram que, na verdade, é perfeitamente possível, com truques bastante simples, você alterar a memória e colocar detalhes diferentes na memória, a ponto de que uma pessoa que vivencia um crime pode lembrar de que quem praticou o crime foi uma pessoa que na verdade não praticou. Quando policiais mostram fotos de suspeitos e a pessoa mais tarde vai tentar identificar entre vários possíveis suspeitos quem é, às vezes ela se lembra não da pessoa que ela realmente viu, mas da pessoa que ela viu na foto. Mesmo a pessoa que ela viu na foto tendo sido não tendo participado de forma alguma da ação.
Isso foi comprovado em laboratório, em que a memória das pessoas era de fato alterada nesses detalhes de quem estava lá, qual era a cor da roupa. E o que a gente descobriu é que a nossa memória ela é muito mais fluida. Ela não é apenas uma função do que a gente vivenciou. Ela é uma função do que a gente viveu, do que a gente esperava ter visto quando a gente viveu aquilo, o que já altera a nossa percepção no momento, e de todas as informações que nós recolhemos depois. Informações que nós recolhemos depois sobre o fato inicial também são capazes de alterar aquilo que nós me lembramos, ou do que nós achamos que lembramos. Ou seja, não apenas o nosso raciocínio apresenta falhas, mas também nós precisamos ter bastante cuidado com o que nós achamos que lembramos, com o que nós achamos que percebemos e com o que nós achamos que pensamos. Todos esses problemas servem para mostrar para a gente o como, mais para frente, vai ser absolutamente imprescindível que nós tenhamos métodos para corrigir essas nossas falhas. Da mesma forma como nós podemos usar um óculos para corrigir nossa visão, usar um carro para conseguir andar mais rápido, usar um avião para sermos capazes de voar, nós precisamos de métodos e ferramentas de lógica para corrigirmos os erros da nossa percepção, da nossa memória e do nosso raciocínio natural. Bom, sobre as nossas falhas como indivíduos, era isso que eu tinha para dizer nessa série. Existe uma literatura bastante vasta, eu encorajo vocês a procurarem, e eu poderia dar várias dicas se alguém quiser, é só perguntar. No próximo vídeo eu vou falar sobre o problema de como nós confiamos demais nas nossas capacidades. Até mais, obrigado.